Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da União Espírita de Camaçari. Essa palestra que é promovida aí pelos centros espíritas da cidade, né, que se reuniu em meio a essa pandemia. E aí vimos esse espaço como uma oportunidade de poder acessar os lares dos nossos irmãos que nos acompanham sempre, né? Nas noites aí que a gente vai à casa espírita para poder aprender mais um pouco do Evangelho do Cristo. Agradecemos imensamente pela oportunidade que vocês nos dão de poder estar contribuindo aí com a divulgação do Evangelho do Cristo, participando. Pedimos que vocês possam compartilhar, certo? E convidar os amigos aí do lado. Tem uma setinha aqui do lado, ó, que a gente clica nela e vai marcando as pessoas que a gente acha que merecem estar conosco, as pessoas que a gente possa tocar através aí das palestras que aqui são realizadas. O pessoal está chegando aqui, vamos aguardar o nosso palestrante da noite entrar aqui na sala. James Ney, cadê o James? Deixa eu convidar ele aqui para a gente colocá-lo conosco aqui na palestra. Ainda não vi James aqui. Vou ver se eu me passei, não. Ele ainda não acessou a sala. Vamos esperar só um minutinho. Tempo que o pessoal aí vai acessando. Aproveito para poder pedir a vocês aí que possa compartilhar, convidar as pessoas a estarem conosco aí. Mais uma live, né, da União Espírita. Podem mandar, certo? Fiquem à vontade para poder compartilhar o nosso link. E a gente já inicia a palestra. Só estou aguardando aqui o nosso palestrante da noite entrar aqui na sala. Pronto, gente. O James Ney já chegou por aqui. Vou iniciar aqui uma de jornada. Deixa ele entrar aqui na sala conosco. Tem andado um tempo aí, aguardando o pessoal. Boa noite, James. Boa noite, meu amigo. Maravilha, estava te aguardando aqui. Estava falando pro pessoal de casa, agradecendo e dando as boas-vindas aqui, esperando o pessoal acessar na sala aqui para poder a gente dar o início aí. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? E você? Tudo na paz. Tô Acabou de vivo. sair de uma live agora, não foi? É, Que bom. Deixa eu ver aqui o povo. Pessoal de casa, por favor, nos ajude aí a enviar aqui na setinha, convidando as pessoas a participarem da nossa live, para que a gente possa dar início aí. Enquanto isso, James, a gente vai fazer a nossa prece, né? Inicial. isso. É o tempo que o Aham. pessoal vai acessando aí, a gente também vai convidando aqui, pedindo ao povo de casa para ir, convidando o pessoal para poder acessar a sala e a gente iniciar a nossa palestra. Mas Ok. enquanto o pessoal vai chegando, vamos então fechar os nossos olhos a todos que estão aqui presentes nesse momento, nossos irmãos que estão em casa, nos dar essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do ensinamento do Cristo, esse mês ao qual estamos tão conectados junto a Ele. Pedimos o auxílio dos espíritos amigos, dos benfeitores espirituais que estão sempre nos acompanhar, e abençoe o nosso palestrante da noite na condução da palestra, que essa luz se propague nos lares dos nossos irmãos aqui presentes e de toda a humanidade, envolvendo todos em um único amor.
possamos aprender mais um pouco sobre os ensinamentos do Criador, do Cristo, através do seu Evangelho de luz, pedindo licença para acessar os lares de todos vocês. Que bênçãos de luz nos envolva, nos dê uma oportunidade diante de mais um ensinamento nesta noite de hoje. E assim seja. Vamos lá, James. Palestrante da Boa noite de noite, meus hoje. irmãos. Boa noite ao povo de casa que está chegando aí, Alexandre também, daí Alexandre que era daqui, está aí em Salvador agora, Mariette, Gleides, pessoal que está chegando, nosso amigo Márcio, Silvinha também está por aqui, Alice, Elinei, boa noite, pessoal, e Deus nos abençoe, que possamos iniciar nossa palestra da noite aí, uma fala do nosso querido amigo aí, James Ney. Eu bem lembro, esse mês a gente está fechando o mês de dezembro, James, e aí eu estava preparando as palestras aqui, e aí a gente tem que trazer Jesus, né? Apesar de que a gente sempre fala no Evangelho, ele está, né, no Evangelho sempre. E eu lembro que quando começou essa pandemia, que a gente passou pelo esse formato remoto aí, você foi a primeira pessoa que iniciou aí a nossa live da União Espírita de Camaçari. Aí eu falei, poxa, esse cara não pode ficar de fora aí no mês de dezembro, né? Dessa palestra, e aí veio a oportunidade de você estar conosco aí. Gratidão, você que foi uma das pessoas que colaborou bastante, né, com esse novo formato. Vocês também que está aí do outro lado, que é palestrante, e também teve que se readequar, né, e renovar nesse novo formato aí. Então a gente fica muito agradecido por vocês ter sempre a disponibilidade de poder contribuir nesse novo formato aí. Viu? Obrigado em nome da União Espírita de Camaçari. Hoje o tema da noite é Jesus, o educador de almas. Na semana passada, o nosso irmão Márcio aí, né, falou também de um tema muito importante. E hoje a gente vai falar sobre Jesus, o educador de almas, com o nosso amigo James Ney. Tá contigo aí, viu, James? Ok, meu irmão. Muito boa noite, meus caros irmãos da União Espírita de Camaçari. Que o Mestre Jesus possa nos conduzir em busca de mais espiritualização pelos caminhos da vida, pelas pegadas do Mestre Jesus. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Jesus, este grande educador de almas, faz a gente refletir tudo o que já foi escrito por esse grande referencial da história da humanidade. Joana de Ângeles, no ano de 2000, quando se comemorava os 2000 anos do maior educador da história da humanidade na Terra, Joana de Ângeles iria escrever ou utilizar da Faculdade Mediúnica de Divaldo Franco o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é um convite à busca da autoeducação apresentado por Jesus através das suas parábolas. Uma escritora norte-americana, nos anos 90, Laura Beth Jones, ela iria escrever um livro cujo título desse livro chama-se Jesus, o maior líder e o maior educador que já existiu. Eu inicio fazendo citação dessas duas grandes obras notáveis para fundamentar a nossa fala sobre como Jesus exerceu de forma primorosa o seu mestrado de amor nesta grande universidade, nesta grande
Universidade da Vida. A Boa Nova, nós dizemos que é a cartilha do Evangelho, é o ABC cósmico da vida. A Constituição Divina é esta Boa Nova apresentada por Jesus. E nós temos a referência na Boa Nova como o livro da pedagogia do amor, da pedagogia da afetividade, apresentado por Jesus. Eu diria também que são frases, pensamentos da Joana de Ângeles, como da Laura Beth Jones, que ambas vão dizer assim, que Jesus ele é esse modelo de padrão de educador por excelência. E Jesus, ele falava através das suas parábolas, e as suas parábolas, ela tem uma conotação pedagógica. As parábolas de Jesus, ela tem um sentido educacional. Quando o amor veio à Terra, era a presença do mestre, de todos os mestres, queria apresentar para a humanidade o livro, que é o livro da vida. O Evangelho é o livro cósmico da vida. As parábolas, este grande evangelho que foi apresentado pelo educador cósmico universal, é referência em outros mundos, os mundos que já atingiram os patamares das bem-aventuranças, teve como guia e modelo a ética da pedagogia do amor, apresentado pelos grandes cristos cósmicos, e que Jesus é um desses educadores de alma. Jesus esteve conosco na Terra, nesta grande sala de aula, para exercer e aplicar as suas parábolas. E Joana de Ângeles vai dizendo assim, aplicando as parábolas na nossa vida moderna como proposta pedagógica para modificar os nossos padrões mentais e se autoeducar através da vivência dessas mensagens. E aí, dizemos assim, ele estava totalmente comprometido com as suas causas. Jesus estava constantemente comprometido com a sua proposta educacional. Jesus era totalmente comprometido com sua causa, como costuma acontecer com os líderes. Seus seguidores queriam todos se sentar perto dele na ceia. Mas nenhum, meu amigo Cledimilson, todos queriam sentar ao lado do educador de almas, mas nenhum queria ajudá-lo a limpar o chão. E aí, Jesus já ensinava assim, porque ele era um teórico prático. Jesus ensinava e educava na prática. E aí eu iniciaria com uma pergunta. Cada citação de uma parábola de Jesus, de uma passagem do Evangelho, nós vamos formular uma pergunta. E aí eu diria assim, você está verdadeiramente comprometido com alguma causa? Como você demonstra seu comprometimento diante do que você já aprendeu com o Evangelho de Jesus? Estamos comprometidos com alguma causa nobre? Principalmente a mensagem que Jesus legou para a humanidade? E quando ele disse assim, ele se tornou aquilo que dizia ser. Jesus, ele utilizava de uma linguagem proativa. Jesus não olhou para trás para os fatos da vida e disse, eu devo ser o Filho de Deus. Ele declarou, ser o Filho de Deus, o educador de Deus na terra. E quando ele esteve entre nós, foi um momento crítico da história da humanidade, porque estava ocorrendo a guerras civis, a guerra dos judeus. Flávio Joséfo, um grande historiador contemporâneo do Cristo, ele vai escrever uma obra de quase 1000 páginas contando sobre a guerra dos judeus.
e ele, de forma muito vaga, vai citar, nessa história de Flávio Josefo, a passagem de um judeu que estava trazendo uma nova revolução para a Galileia, para a Palestina. E que essa revolução estava centrada ou centrada em cima de valores éticos morais. Porque o educador de almas, ele educa a alma. E educar a alma significa trabalhar valores éticos morais. Os princípios de uma nova ética. Essa era a ideia diretora de Jesus. E Flávio Josefo, esse historiador, vai falar de forma muito rápida da presença de um galileu que andava com os maltrapilhos e que isso chamava a atenção da sociedade da Galileia e da Palestina daquela época. Então, em uma das passagens de João, o jovem João Evangelista, vai citar um momento cruciante dessa relação de Jesus como educador com todos que o seguiam. Jesus dizia que sempre o ouvia e que Jesus dizia que Deus sempre o ouvia, não é? João registra isso, que Deus, o Criador de todas as coisas, e que Deus estava constantemente ouvindo Jesus. E como é que ele criava essa conexão, essa sincronicidade do educador com o princípio, com o Criador do universo? Ele diz assim, e que ele sabia o que agradava ao Senhor. Eu conheço Deus porque venho dele e fui mandado por ele. Ou seja, o educador de almas, o Cristo, diria dizer, eu conheço ele porque eu fui enviado por ele. Aí eu perguntaria, e nós? Fomos enviados por Deus? Sim, mas temos total consciência disso? E aí eu diria assim, quem você diz que é para você mesmo no dia a dia? Afinal de contas, quem você diz que é para você mesmo no dia a dia? Porque Jesus tinha consciência total de que ele foi enviado por Deus. Eu vim da parte de Deus e da parte de Deus eu faço. Portanto, eu estou entre os homens para apresentar a boa nova de meu Pai. Então, aonde é que nós nos encaixamos dentro deste contexto? É uma reflexão. Ele vai dizer assim, ele treinou seus substitutos. Um grande líder, um grande educador por excelência, que foi Jesus, ele preparou a sua equipe. Além de treinar, ele educava as emoções e os sentimentos de seus discípulos. Não pensem vocês que os 12 apóstolos, cada um tinha um temperamento muito difícil. Principalmente Simão Pedro. Ele tinha um temperamento muito difícil. E Jesus, além de preparar a sua equipe, ele educava essas almas. E aí, a Beth Jones, desse livro, Jesus, o grande líder e educador, ela vai dizer assim, Jesus era ávido por recrutar pessoas que ele considerasse capazes de substituí-lo. Coisas maiores do que devem fazer. Jesus não escondia, meu caro amigo Cledimilson. Jesus não escondia seu poder. Ele seguia ensinando, educando, demonstrando e compartilhando suas habilidades, de modo que os membros da sua equipe, do seu colegiado pedagógico, aprendessem que eles também podiam fazer o que seu mestre havia feito. Então ele disse, coisas maiores do que eu fiz, você, Cledimilson, pode fazer muito mais. E por que nós não fazemos? E aí, a pergunta da Beth Jones, ela diz assim, você está treinando um substituto para o seu trabalho? Porque Jesus iria dizer, o que eu fiz, vós poderão fazer muito mais. O que nos falta para que a gente possa fazer muito mais do que
o que Jesus já fez. Porque ele iria dizer: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os grandes obstáculos. E, ao mesmo tempo, ele iria dizer: ó homem de pouca fé. É essa falta de fé, essa falta de determinação que faz com que você vacile na sua fidelidade como educador de almas. Então, Jesus, ele era transparente, sem máscara. Jesus não tinha máscara. Jesus apareceu, há uma citação que diz assim, que Jesus apareceu para Elias e Moisés no Monte Tabor. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou branco como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Jesus ficou, meus caros irmãos, transparente, porque não tinha nada a esconder. Não tinha segredos, não tinha compromissos ocultos. Porque o Cristo, o educador de almas, ele não tem ego. O ego do Cristo não é esse tipo de ego humano que nós temos. O ego do Cristo é um ego cósmico, universal. E aí a pergunta que a Beth faz no seu livro seria o seguinte: quais os obstáculos que impedem de ser transparentes? O que é que nos falta para sermos mais transparentes com nós mesmos? Ele também perdoava, porque o educador de almas, Jesus, quando curava, Jesus, quando era ladeado por aquela multidão que tocava na sua túnica, ele sempre dizia: vás e não peques mais. Naquele momento em que aquela mulher seria apedrejada em praça pública, que é notório e público, ali foi uma das maiores lições educacional para a alma que Jesus apresentou. A mulher desesperada em praça pública, ela realmente seria condenada à morte, porque era a lei da época. E naquele momento, os doutores, os fariseus, querendo testar a ética moral do Cristo, e lhe formulam uma pergunta. Ela é pecadora. E a lei determina que a pecadora seja apedrejada em praça pública. Ali seria, meus caros irmãos, o primeiro ato da primeira lição da pedagogia do perdão. Jesus ajoelhou-se, escreveu um símbolo no chão, enquanto amparava aquela pobre mulher, e ele, de cabeça baixa, lança uma metáfora e diz: aqueles que tiverem sem pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, cada um olhou para si e percebeu que o que Jesus dizia é que cada um tem um telhado de vidro, que não podemos apedrejar, porque se você vai apedrejar o outro, em primeiro lugar você tem que apedrejar a você mesmo. Quando em outro momento Jesus, ladeado por uma multidão, e ele sempre ensinava, ele sempre estava deixando uma lição de amor, de compaixão. Quando eu falo de Jesus, eu me lembro de Dilsa Pinto. James, quem é Dilsa Pinto? Como esta live está sendo registrada, vai ficar para a posteridade o meu preito de gratidão pela professora Dilsa Pinto. E todas as vezes, quando eu falo sobre Jesus, educador de almas, eu me lembro da professora Dilsa Pinto. Eu tinha 11 anos, era a minha idade, e eu tinha essa professora, cujo nome dela era a professora Dilsa Pinto. Eu me recordo que ela, a forma amorosa que ela nos tratava, nos envolvia. Imagine
que naquela época, numa escola pública em Salvador, o menino Jamisney, como tantos outros, devia dar muito trabalho à professora Dilza Pinto na sala de aula. Mas ela tinha uma forma de educar que lembra exatamente como Jesus lidava com aquelas crianças em sala de aula, porque Jesus é um professor com uma infinidade de crianças na sala de aula. O planeta Terra é uma sala de aula. E nós somos essas crianças em uma sala de aula, aprendendo a lição da vida. E a professora Dilza Pinto, hoje eu estou com 59 anos, eu tinha 10 anos. 49 anos se passaram e eu estou aqui lembrando, parafaseando Jesus Educador de Almas, com essa referência de amorosidade que foi a professora Dilza Pinto na minha vida e de muitos alunos. O que eu sou hoje, eu agradeço aquela professora que era professora da afetividade. Ela falava de Jesus quando era aula de religião. Ela dizia que a gente deveria sempre estar respeitando o próximo, amando o próximo. Passaram-se 49 anos e eu tenho a imagem daquela professora de pura afetividade na mente e no meu coração. Ela foi uma divisor de águas não só para mim, mas para os meninos daquela época, da nossa geração, no ano de 1971. E lembrar de Jesus, e lembrar desses educadores da afetividade, é saber lidar, amar, porque o ingrediente educacional que Jesus aplicava era o ingrediente do amor, o ingrediente da compaixão. Quando aquele pobre homem, com uma catarata profunda, procura o Rabi, restitui a minha vida. E Amélia Rodrigues, na introdução do seu livro, Jesus, Luz do Mundo, Amélia Rodrigues, na introdução dessa grande obra, vai falar sobre luz do mundo, luz da vida, o cego de nascença. Jesus ajoelha-se mais uma vez, cospe no chão, com a sua saliva, junto com a poeira, passa no olho daquela pobre criatura que não enxergava, vivia mergulhado nas sombras do seu mundo íntimo. E ele lhe diz: vá até a fonte de Siloé e lava-te, que tu voltarás a enxergar a luz do mundo. E o homem vai e se lava e volta a enxergar. Naquele momento que aquele homem volta a ver a luz do mundo, era uma proposta que Jesus estava lhe dizendo: eu estou lhe dando ou oportunizando uma nova fase da tua vida. Feche o ciclo, você fechou o ciclo da escuridão da tua alma. Eu estou abrindo a janela da tua alma para você voltar a enxergar e não errar mais. Quantos de nós somos cegos de nascença e leprosos com os nossos sentimentos mesquinhos? E que este educador da alma, ou de almas, iria dizer que a pedagogia cósmica universal, ela passa pela educação do ser. Não adianta você ter títulos acadêmicos, ter doutorados, se não ser e ter educação moral e ética. O que adianta você ter grandes salários, porque na medida que você vai fazendo o doutorado, você vai melhorando o seu salário, se você não educa a tua alma? Portanto, meus queridos irmãos, quando Jesus dizia, naquela colocação de João,
no capítulo 8, versículo 7, que ele dizia assim: quem de você que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Depois que todos foram embora, ele virou-se para a mulher e disse: vá e não peques mais. Eu falei sobre isso aqui anteriormente. A educação foi a prioridade número 1 de Jesus, meus amigos. O que você tem feito para educar os seus sentimentos? Porque Jesus, ele é o educador de sentimentos. E nós? O que é que nós temos feito para educar os nossos próprios sentimentos? Portanto, quando Jesus esteve conosco, este grande educador de almas, que mais se beneficiou dentre todos os discípulos, foi Simão Pedro. Simão Pedro negou Jesus umas 3 vezes. Porque Jesus iria dizer: Simão, tu me amas? E Simão iria dizer: é evidente que eu te amo, mestre. Simão, tu me amas? Mas é evidente que eu te amo, Rabi. Simão, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Jesus foi preso, condenado, e quando ele foi identificado entre a multidão, e alguém dizia: você é um dos seguidores do Cristo? Jesus negou. E ele negou durante 3 vezes. Moral da história: a forma como Simão foi educando a tua alma através da dor. Quando Simão foi preso, arrancado aos grilhões do cárcere, meus irmãos, para o derradeiro sacrifício, ele sentia, meus caros irmãos, o coração varado de angústia. Ele estava com 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, a cabeça cheia de fios brancos, e se destacava naquela torre que lhe levava para ser condenado na cruz. E que um pretoriano, cujo nome dele iria entrar para a história da humanidade, Sertório Aniceto, aquele centurião romano, que era o mais algoz de todos, ele já numa idade avançada, e a multidão derramando lágrimas. Alguns centuriões romanos também sentiam na pele o que aquele homem que ao longo da vida, após a crucificação de Jesus, Simão Pedro se tornou o discípulo número 1 de educador por excelência. Jesus já tinha partido há décadas. E ele, octogenário, continuava apresentando e aplicando na Galiléia e na Palestina a pedagogia do afeto que Jesus legou para a humanidade. E esse centurião Aniceto chamava Simão Pedro de ladrão, imundo, não é? De covarde, agredia ele. E Simão, percebendo que ele estava nos seus últimos momentos na existência da vida física, ele iria ser crucificado por esse pretoriano de coração endurecido. E quando o pretoriano armou a cruz e prendeu ele, e no momento que os pretorianos iriam colocar a cruz na posição em que Cristo também foi crucificado, foi aí que Simão Pedro disse: não me coloque, porque eu não sou merecedor de morrer na mesma posição que o meu mestre educador foi crucificado. Me crucifique de cabeça para baixo. Foi aí que Sertório centurião: se assim tu deseja, maldito, pregador desta doutrina de mistificadores, assim será. E ele foi preso na cruz de cabeça para baixo. Não suportou muito tempo. Simão Pedro, octogenário, a referência
da pedagogia do amor na terra, porque Simão, ao longo da vida, foi sendo lapidado pelo afeto do amor do Cristo, através da cartilha do Evangelho, que é a constituição divina do amor de Deus na terra. Ele retorna à pátria espiritual, vai narrar Chico Xavier no seu livro Antologia Mediúnica do Natal. Naquele momento, quando Simão Pedro se desprende do vaso físico, depois de 8 décadas labutando naqueles momentos mais cruciantes da história da humanidade, ele retorna à pátria espiritual. E quem lhe recebe de braços abertos? Quando ele desperta para a nova realidade, porque no momento em que Simão Pedro estava no seu processo de desenlace, ele entra por aquele fenômeno natural de todos nós, a retrospectiva da sua consciência. Ele começa a reviver o período que ele viveu no lago de Genezaré. Ele começa a reviver o momento em que ele visitava com Jesus as cidades ribeirinhas do lago de Genezaré. E Jesus lhe recebe do outro lado da vida, como todos os outros discípulos. E Simão Pedro, quando vê o mestre na sua túnica nupcial iluminada, Simão Pedro ajoelha-se e começa a derramar suas lágrimas. Jesus acolhe Simão Pedro e o leva para as regiões do altiplano do mundo maior. E lá, nas regiões celestiais, Jesus vai dizer a Simão Pedro: fica aqui, Simão. Você vai se restituir, recobrar suas energias depois de longas décadas de luta no educandário da terra. E Simão Pedro pergunta ao mestre: mestre, e o senhor vai para onde? Ele iria responder: retornarei ao cenário da terra. Enquanto houver almas derramando lágrimas na terra, eu estarei ao lado deles, educando e disciplinando os sentimentos dos nossos irmãos em humanidade. Foi aí que Simão Pedro iria dizer: eu também vou, mestre. Eu não posso ficar aqui na contemplação das bem-aventuranças. Eu preciso continuar sendo o teu aluno, o teu discípulo, aprendendo com ti, mestre, porque certamente o Senhor vai nos apresentar novas lições na terra. Conta Francisco Cândido Xavier, com esta bela página sobre o Natal do apóstolo Simão Pedro e a sua pedagogia do amor e da educação, quando o Espírito do Cristo cósmico, junto com Simão Pedro, ambos, muito tempo depois, no seu processo de volitação, cortou os céus do planeta Terra e começou a levitar sobre a velha Palestina e Galileia. Havia uma multidão nas catacumbas, depois de muitas décadas, a multidão sedenta de amor e de fome espiritual. Entre a multidão, havia um senhor que carregava uma criança entre a vida e a morte. Naquele momento que Simão Pedro, junto com Jesus, ambos espíritos, visitando as paragens espirituais, as paragens da Galileia, e eles dialogavam que depois de muito tempo da mensagem que Jesus deixou na terra, a humanidade ainda continuava derramando lágrimas e sofrimentos, porque muitos não assimilaram o amor que o Cristo legou a todos nós. Entre a multidão havia este senhor que derramava lágrimas
e carregava em seus braços uma criança entre a vida e a morte. E Jesus iria dizer: Simão, observe aquele senhor que, de joelhos, evoca a tua imagem. O povo da terra, Simão, está agora evocando você. Você é o mestre, o educador de almas, Simão. Dizia Jesus a Simão, porque Simão foi o discípulo por excelência, assimilou de forma fidedigna o grande educador de almas, da mente e do coração. Simão agora era a pedagogia do amor, da gratidão. Aquela multidão ajoelhava, evocava a imagem de Simão Pedro na terra. Comemorava-se a data do nascimento de Simão Pedro, e naquela multidão muitos oravam. E aí Jesus pediu que Simão Pedro prestasse atenção que dentro daquela multidão havia uma oração, uma vibração direcionada para Simão Pedro, que era diferente de todos. Simão Pedro começou a perceber que aquele homem vibrava, orava de uma forma incondicional, pedindo perdão, que restituísse a cura do teu filho. Quando Simão se aproxima espírito junto com Jesus, daquele ancião, Simão toma um choque e descobre que aquele homem que de joelhos chorava, orando para Simão Pedro, pedindo perdão, era o pretoriano Sertório Aniceto. Aquele pretoriano que tirou a vida de Simão Pedro e lhe crucificou de cabeça para baixo. Naquele momento, Simão identifica o seu ex-algoz. E ele, Jesus, vai dizer: este é o momento, Simão, de nós reconciliar com os nossos inimigos ou desafetos. Ele está pedindo uma oportunidade para se reconciliar com você, que agora é o mestre por excelência. Simão se aproxima daquele ex-algoz, lhe envolve espiritualmente e restitui a saúde do teu filho. O filho é curado pelo poder do pensamento, pelo poder da oração, por evocar Simão Pedro. E diante daquela situação, houve fenômenos de curas e Jesus, junto com Simão Pedro, se desloca mais uma vez do cenário da escola da vida, da grande sala de aula chamado planeta Terra ou Mãe Gaia. E que cada um de nós, nos dias atuais, diante desta grande pandemia que vem assolando a humanidade, que já levou mais de 1.500.000 pessoas à morte, 20 milhões de pessoas contaminadas no mundo inteiro. A pergunta é: aonde é que se encontra o educador por excelência? Portanto, meus queridos irmãos, que possamos refletirmos que Jesus, ele é o guia e o modelo para a humanidade. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso código de ética moral e espiritual. Ele é, no dizer de Amélia Rodrigues, é o alfa e o ômega. Ele é a luz do mundo que veio clarear as nossas paragens internas, os nossos arquipélagos internos, as nossas moradas internas, que precisa ser clareado por esta alma chamada a luz do mundo. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade se liberta através da autoeducação. Amélia Rodrigues, Sinira Pinto, a grande Sinira Pinto, meu querido Cledimius. Eu me lembro, quando eu tive o meu primeiro contato com esta pedagoga por excelência,
através de um dos livros de Cineira Pinto, nos anos 90. Eu li esse livro de Cineira Pinto. Há um texto na obra da Cineira Pinto, que até hoje isso reverbera no meu mundo mental, quando ela diz assim: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim. O que Cineira Pinto dizia que a humanidade será aquilo o que nós estamos educando as nossas crianças com a cultura do evangelho. É o evangelho que educa a criança, porque a criança de hoje é o político de amanhã. A criança de hoje é o estadista de amanhã. A criança de hoje é o médico de amanhã. Portanto, é o evangelho que é a cartilha educacional para a alma, mesmo sendo aquela alma endurecida, mas quando ele tem uma oportunidade de se envolver com a ética do amor, como a professora Dilza Pinto, que foi a minha educadora, como a professora e educadora Cineira Pinto, e tantas educadoras da afetividade, da amorosidade, que colocam em prática o educador de almas, Henri Pestalozzi, uma referência. Portanto, meus queridos irmãos, diante do grande desafio que todos estamos sendo convidados a rever a nossa postura diante, depois de mais de 100 anos, da última pandemia, da gripe espanhola que dizimou e ceifou milhões de vidas, 103 anos depois, uma pandemia nos visita, nos posicionando, ou melhor dizendo, nos convidando a rever a nossa pedagogia da afetividade e da amorosidade. Como dizia Hermance Dufour, e como dizia e diz Joana de Ângeles no livro A Psicologia da Gratidão. A gratidão é a assinatura de Deus na sua obra. Sejamos gratos por tudo que está acontecendo e ocorrendo na nossa existência. Esse momento é o momento supremo do nosso salto, da nossa modificação, de rever os velhos paradigmas, o velho homem que ainda permanece em nós, ao novo renascimento, um novo alvorecer, diante do que nós estamos convivendo com a humanidade. O nosso Natal deste ano é um Natal diferente de todos que já ocorreu nos últimos 100 anos. É o Natal da oração, é a ceia de lembrarmos da imagem de Jesus orando pela humanidade e não estourando fogos e artifícios enquanto milhões de pessoas perderam a vida. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus, especialmente neste Natal, na noite de Natal, que possamos reunir as nossas famílias, não para se encharcar de bebidas, mas se envolver com o Evangelho de Jesus e agradecer que nós ainda estamos com saúde e que precisamos, mais do que nunca, direcionarmos os nossos pensamentos para que o psiquismo da Terra modifique, porque essa foi a grande proposta de Jesus para a humanidade. A grande proposta de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que dizia: somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, meus queridos irmãos, que sejamos aquilo que pensamos. Que Jesus
ainda continua em sala de aula. Ele não deixou a sala chamada Planeta Terra, Mãe Gaia. Ele ainda continua sendo o diretor pedagógico da humanidade, nos ensinando, porque a matéria que Jesus acabou de passar foi a matéria desta grande pandemia. É uma das matérias que Jesus nos apresentou como proposta, se nós vamos passar ou não de ano, para mudarmos de sala de aula, de uma sala chamada Mundo de Provas e Expiações, para outra sala de aula chamada Mundo de Regeneração. As pandemias, os grandes cataclismos, são provas que caem no vestibular da vida, que sejamos verdadeiros alunos diante deste grande pedagogo da afetividade, da amorosidade, que é o Cristo planetário. Gratidão, muita paz. Maravilha, James. Obrigado demais. Deixa eu As fazer uma colocações. referência aqui à minha amiga Patrícia. Muito obrigado, É, Patrícia. Patrícia sempre está nos acompanhando. Gratidão, e Patrícia. tá aqui dizendo que não perde uma live sua, suas lives são excelentes, que ela acompanha sempre. Maravilha. Obrigado aí, Patrícia, por estar presente aí, contribuindo também. Silvinha, todos aqui. Manda um coraçãozinho aí do lado. Seu Silvio, um abraço. Manda um coraçãozinho aí para esse James, que ele merece. Obrigado demais, James, pela oportunidade, pela Ao condução da Wilson. Muito temática. obrigado, Wilson. Wilson, muito obrigado aí pelas palavras, pela condução da palestra que nos trouxe realmente profundas reflexões, né? E possamos aí levar para o dia a dia essa prática, né, dos ensinamentos do Cristo. Esse que é o educador por excelência, né? O educador de almas, que possamos aí estar sempre em sintonia, né? Manter a nossa sincronicidade, como você falou, com ele, né? Nossa unidade, né? Com ele, com o Criador, para que assim possamos realmente nos questionar sempre, né? Diante das situações que se apresentam, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? E aí a gente realmente procurar vivenciar as questões que você nos trouxe aí através de Joana, através de Laura, a professora Dilza Pinto, que James deu muito trabalho, mas você está verdadeiramente comprometido com a causa nobre? Foi um dos questionamentos que você trouxe, né? Quem você diz que é para você mesmo? Isso a gente tem que estar sempre, né? Nos questionando ali. É a brincadeira do espelho, né? É a gente sempre se olhar para o espelho e realmente ver se aquele reflexo ali sou eu mesmo, né? Ou as máscaras que a gente leva aí durante todo o dia, né? Todo dia a gente se apresenta. Você está treinando um substituto para tudo isso, para o seu trabalho, entendeu? E você, do que você tem feito para educar seus sentimentos? Essa é maravilhosa, né? O que você tem feito para educar seus sentimentos? Fica aí alguns questionamentos que o nosso James Ney trouxe na noite de hoje. Fica aí um grande aprendizado para os alunos, né, que somos nós, né, discípulos eternos aí do Cristo. Mais um com muito carinho, que é o Simão Pedro, né, por tudo que ele vivenciou e assim por deixar e se permitir a lei do amor, né, essa educação do amor que o Cristo nos apresentou. Temos aí 3 minutinhos. Deixa eu ver se alguém Silvio, colocou alguma obrigado. pergunta. Seu Silvio. Seu Silvio está aqui parabenizando. Somos eternamente Obrigado, gratos. Silvio. Parabéns, James. Obrigado, seu Silvio. Um abraço. Um abraço ao pessoal de casa. James, gostaria que você fizesse a prece final, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, gente. Obrigado a todos. Nosso irmão James vai fazer a prece aí. Pedimos a todos aí que nesse momento continue conosco até a gente finalizar aí uma prece direcionada aí do Mestre Jesus e para todos nós que estamos aqui na noite de hoje.
Ok. Ao nosso querido irmão Wilson, a todos vocês, gratidão, a Patrícia, a todos presentes, e os irmãos que não puderam estar nesta nossa palestra, que o espírito da gratidão, da bondade e da compaixão envolva-nos neste momento tão delicado da história da humanidade. Jesus nos ensinou, quando dois ou mais estivesse reunido em seu nome, se faria presente. Que possamos, meus queridos irmãos, sentir a presença dos benfeitores da humanidade, envolvendo-nos no teu manto de amor. Acreditemo-nos de que, através da oração, sintonizamos com o Pai, dizendo: Pai, que estais nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendidos. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos lares e os nossos corações. Um Feliz Natal para todos. Muita paz. Muita paz. Obrigado, James, aí pela oportunidade. O pessoal de casa aí que nos acompanha, está conosco nesse momento aí. Um abraço. Que essa luz possa entrar na casa de todos vocês. E até a próxima quinta-feira, uma palestra do nosso irmão Saulo. Um abraço, James. Até logo. Gratidão, meu amigo. Muita paz. Obrigado mais uma vez. Muita paz. Tchau, tchau. Pessoal de casa, um forte abraço. Tchau, tchau.